Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco de qualquer lugar desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção da professora Marinilce Fagundes dos Santos, que é também vice-diretora do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. O nosso programa de hoje tem um tema para lá de instigante e de importante. Nós vamos tratar do potencial e dos riscos da inteligência artificial na área da saúde. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui, mais uma vez, o professor Glauco Arbix. O Glauco, ele é professor titular de Sociologia na USP, é especialista em teoria da inovação e sociologia econômica. O Glauco é principal pesquisador do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele foi coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP, FAPESP e IBM. Ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, foi presidente da FINEP e foi coordenador geral do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República de 2003 a 2006. O Glauco tem trabalhos com a universidade, com universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos, e desde 2010 é Think Professor da Universidade Wisconsin-Madison. Professor Glauco, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado a você, Zé Roberto, é um prazer estar aqui com vocês e com os seus ouvintes e telespectadores. Entende? Maravilha. Glauco, vamos lá então. Só lembrando a quem nos assiste que nós já fizemos 2 entrevistas com o professor Glauco a respeito do potencial e riscos da inteligência artificial na atividade científica. Agora a gente está direcionando esse programa para IA em relação à área da saúde, né? Então, Glauco, para começar aqui, acho que é meio óbvio, né, que a IA pode ajudar a promover melhorias significativas no sistema de saúde do Brasil. Do seu ponto de vista, quais são as áreas mais prioritárias para isso acontecer? Olha, Zé Roberto, a inteligência artificial é uma tecnologia que não é específica e que tem melhores resultados nesse ou naquele setor. Ela é uma tecnologia que tem um propósito generalizado, ela consegue atuar em diferentes áreas. É exatamente por isso, por essa flexibilidade, ela é também uma ferramenta, certo? Um ponto de apoio fortíssimo. Ela consegue interferir em segmentos da ciência os mais diferentes. Né? O que eu posso dizer para você, assim, para a gente começar a conversa, é o seguinte: ela é tão poderosa, que não há área avançada de pesquisa científica hoje, em especial na área de saúde, que não se utiliza da inteligência artificial. Digo mais, que não tem hoje a inteligência artificial como uma tecnologia imprescindível, com todos os problemas que ela pode ter, que nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa. Por quê? Porque ela está apresentando para nós um paradigma diferente de produção de conhecimento, de produção de novas drogas, de novos medicamentos, de novos fármacos. Né? Ela está modificando a maneira como a gente desenvolveu a pesquisa na área da saúde, a maneira como a saúde operou, ainda opera em parte,
ao longo dos últimos 100 anos, entende? Ela está mexendo na relação entre médico e paciente, ela está virando de ponta cabeça, em geral, positivamente, vamos dizer assim, a organização e a gestão hospitalar. Ela está conseguindo abrir processos de previsão de epidemias, né? Porque ela consegue reunir e estar atenta e viabilizar sistemas de atenção que detectam sinais, né? Podem eclodir, podem explodir com uma nova epidemia. No mesmo sentido, elas estão transformando brutalmente a área de diagnósticos, em especial as diagnóstico precoce, né? Você consegue pequenos sinais que muitas vezes a gente, ou mesmo os médicos, não conseguem fazer as relações mais necessárias. Os sistemas de inteligência artificial conseguem viabilizar, exatamente porque tem muita memória, porque trabalha com um número gigantesco de dados, muito maiores do que aqueles que nós controlamos, do que os médicos controlam, entende? Ela consegue encontrar sinais que muitas vezes passam despercebidos por nós, entende? Na nossa vida profissional, né? Como médico, como enfermeiro, ou como gente que mexe, como biólogo, gente que mexe na área de saúde. Então, se você, eu poderia sistematizar para você, para resumir um pouco para os seus telespectadores, entende? Primeiro, a inteligência artificial está transformando de uma maneira muito profunda toda a área de diagnóstico. Então, aí você entra na detecção de câncer, de nódulos de câncer, de interpretação de ressonância magnética, na identificação de doenças tipo pneumonia, na análise e comparação de raio-x, está mexendo com diagnósticos de diabetes, nos olhos, na área de retinas. Bom, aí você tem um mundo, né? Essa área de diagnóstico e também na área de diagnóstico precoce, né? Um diagnóstico antecipado, que é muito mais, ajuda a prevenir, e ao mesmo tempo ele pode detectar uma doença que está começando, né? Que nem sempre a gente consegue entender, mas veja, para você ter uma ideia, as últimas pesquisas para câncer de mama, eu não estou falando de qualquer lugar, estou falando do Massachusetts General Hospital, em Boston, ou dados da Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Você tem a detecção de tipos de câncer via mamografia com um rigor e uma precisão de mais de 95%, entende? O que isso reduz biópsia, olha, tem impacto, portanto, sobre custo, entende? Mas, fundamentalmente, ele tem um impacto muito grande para oferecer para o médico ou para as equipes médicas um terreno maior de diagnóstico, para ter mais certeza e segurança de diagnóstico. Depois você abre um segundo momento, eu falei do diagnóstico, podia falar daquilo que é chamado medicina personalizada, né? Aqui a gente tem um outro terreno, né? Um campo enorme, inclusive, que está sendo desbravado rapidamente. A inteligência artificial está permitindo comparar dados do seu DNA exatamente com os dados de milhões e milhões de outros DNAs que viveram doenças e você consegue, vamos dizer assim, adequar, personalizar tratamentos, né, baseado na sua genética. Não é um tratamento médio, né, que a gente tem hoje, né,
a gente trabalha um pouco com grupos, né? A medicina é assim que ela faz. Algumas vezes ela é muito individualizada, mas nem sempre. A inteligência artificial pode viabilizar um salto muito grande nessa área, né? Para acompanhar essas mutações genéticas e comparar com cada indivíduo. Isso significa você prescrever tratamentos, terapias que são mais adequadas para aqueles pacientes. Evidentemente, isso está muito ligado a novos sistemas de descoberta de medicamentos, de fármacos, de princípios ativos, né? Que você tem que lembrar sempre, o processo sempre é muito demorado, né, normalmente. Por quê? Porque você tem uma doença que tem determinada configuração e você tem medicamentos que são testados, são construídos, e você tem que fazer um match. A humanidade fez muitas vezes isso, ao longo de milhares de anos, pela experiência, né? É assim que ela descobriu que a erva X ajudava a diminuir inflamação, funcionava como uma espécie de antibiótico até. Mas a medicina já moderna, já há algum tempo, ela procura exatamente esse match, né? Essa combinação e essa adequação entre o remédio mais adequado, o princípio mais adequado que vai interferir na doença, ou sustar a doença, ou eliminar a doença, ou retardar. Aí tem vários tratamentos. E essas drogas, hoje, elas ganharam espaços. Eu não estou falando de futuro, entende, Zé? Eu estou falando do passado. É verdade que as vacinas chamadas do RNA mensageiro, que surgiram durante o período da pandemia da Covid, elas surgiram mais recentemente, em função de um foco e de investimento muito forte por conta de milhões de pessoas que estavam vivendo a doença e milhares que morreram, inclusive aqui no Brasil, né? Tivemos mais de 700 mil mortes. As vacinas surgiram, são as vacinas mais avançadas, aquelas que ficaram conhecidas como as vacinas da Pfizer, da Moderna, que são as farmacêuticas que desenvolveram mais rapidamente. É verdade que a pesquisa sobre elas vinha já de muito tempo, então você tinha um conhecimento acumulado. Mas veja, você não conseguiria acelerar para salvar vidas, né, se você não tivesse os instrumentos, o arcabouço e as estruturas necessárias para fazer isso avançar rapidamente, entende? E a inteligência artificial teve um papel chave aí, os testes clínicos. Hoje em dia, praticamente, você não faz testes clínicos sem autorização de inteligência artificial para fazer a seleção das comunidades que vão receber o tratamento, vão ser testadas, certo? É super importante. Se você pegar um terceiro item, você vai ver, tem toda uma ala, né, um setor, um segmento da inteligência artificial que trabalha com aquilo que se chama assistentes virtuais, né, que podem ficar, veja, 24 horas por dia acompanhando você, que diminui muito você medicar alguém de forma equivocada, fazem um controle muito mais apurado, que muitas vezes atende, né, solicitações dos doentes, idosos, crianças, fazem um controle muito forte daquilo que está sendo prescrito, né, que foi prescrito pelas equipes médicas, entende? Então, aqui é como se fosse um novo tipo de atendimento na área toda de enfermagem, né? Se você for para a área de cirurgia, é a mesma coisa, Zé. Roberto. Você vai ter, hoje, robôs que conseguem facilitar a atividade dos cirurgiões de modo muito forte. Mas não é só a robótica voltada para aquele tipo de atividade, que evidentemente é movida à inteligência artificial, é a robótica remota. Hoje, por conta exatamente desses sistemas, como nós estamos fazendo essa nossa entrevista, você tem a possibilidade de fazer as cirurgias e os tratamentos de forma remota, viabilizados por sistemas visuais e operacionais
viabilizados pela inteligência artificial. Depois você vai ter na área de predição, de previsão, né, de quem pode ficar doente, quem não pode. Isso acelera muito a maneira como, olha, você falou, olha, você monta um quadro dos pacientes, se ele não tiver esse tipo de reação, ele pode entrar em colapso. Então você tem previsões muito fortes que ajudam o médico. Estou sempre o tempo todo falando ajuda o médico e não substitui o médico. O Glauco, agora desculpa te interromper. Não, tranquilo. Você pensando no Brasil, existe um problema sério, que é o das desigualdades no acesso à saúde, né? Especialmente em regiões mais vulneráveis em relação à infraestrutura, carentes de infraestrutura. Como é que você acha que a IA pode contribuir para reduzir esse tipo de problema no Brasil? Essa é uma questão chave, Zé Roberto. Eu acredito que a inteligência artificial, quando bem utilizada e bem fundamentada, o que nem sempre ocorre, mas quando ela é bem feita, ela pode ajudar muito a democratizar, ampliar e melhorar a qualidade do acesso a serviços de saúde no país inteiro. Um país com as dimensões do Brasil, veja, nós temos programas mais médicos. Por quê? Porque falta médico. Os médicos têm que viver, então eles querem as metrópoles, eles querem os principais centros. É difícil se encontrar médico, é mais difícil se encontrar. Claro que tem sempre aqueles que se dedicam a isso, né? Mas é muito difícil se encontrar os médicos e adequá-los, né? Adequar a sua alocação de acordo com a necessidade da população. É só olhar, você pega uma cidade como São Paulo, você vai ter uma enorme concentração de médicos. Em algumas áreas, são as áreas mais abastadas, evidentemente, e você vai ter uma carência de médicos em áreas mais periféricas, entende? Não é porque, porque as pessoas procuram sempre melhorar de vida. Então, esse tipo de equilíbrio é fundamental. A inteligência artificial, ela pode ter um impacto, talvez seja o maior impacto que ela possa ter na área de saúde, eu acredito, é a de você exatamente ampliar e democratizar o acesso aos serviços, em todos os níveis. Não somente no que se refere a você ter facilidade para fazer a gestão das filas, né, que muitas vezes acabam matando as pessoas, a demora do atendimento, ou você controlar sistemas de doação de órgãos, de sangue, do que se quiser imaginar, ou de controle de equipamentos, ou de prevenção para saber se você tem todos os medicamentos necessários para evitar problemas quando você mais precisa. Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos problemas muito graves. Claro que era uma situação especial, né, de falta de oxigênio em vários hospitais, não somente nesse sentido, mas também no sentido de você poder ampliar o atendimento via outros mecanismos, né? Então, você pode pegar, por exemplo, a telesaúde. Não há mágica, viu, Zé? Eu não estou tratando, apesar desse potencial, eu gostaria, longe de mim, tratar a inteligência artificial como um instrumento mágico. Não há mágica, né? Mas há tecnologias que são mais poderosas do que outras, e é disso que eu estou falando, né? Ela pode ampliar. A telemedicina, telesaúde, se desenvolve muito rapidamente no mundo todo, e eu acredito que num país como o Brasil, ela pode ajudar a gente a resolver, não todos os problemas, evidentemente, mas ela pode ajudar a gente a resolver problemas de muitas ordens. Veja, não adianta falar, mas se eu tiver um câncer, o que serve o meu celular? Claro que não. Você não vai tratar casos de alta complexidade via um celular, e ninguém nunca propôs isso. E se alguém propôs, estava equivocado, né? Mas é fundamental você saber que nem sempre as coisas começam pela alta complexidade. Então você tem um número gigante
de hospitalizações no Brasil que são desnecessárias. As pessoas procuram um hospital quando para tratar de um caso que poderia ser resolvido de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, muito mais eficiente se ela tivesse um atendimento técnico, nem sempre o médico, né? Mas que alguém que fizesse uma triagem, alguém que indicasse o médico adequado. Mesmo na área, veja, isso pode ajudar o Brasil a dar um salto muito grande. Você tem sempre que lembrar que há um conservadorismo muito forte na área de saúde, hein, Zé Roberto? Não vamos esquecer. Sim. Com todo respeito aos médicos e médicas, entende? A área de saúde é a área mais inova no mundo do ponto de vista da oferta de medicamentos e da oferta de equipamentos. Mais de 30% das inovações mundiais são realizadas na área da saúde. Ao mesmo tempo, é a área mais reticente e mais conservadora para adotar essas novas tecnologias e mesmo novos medicamentos. Claro, você está tratando de vidas humanas, logo, os processos têm que ser mais lentos, mais rigorosos, tudo isso é verdade, mas tem demoras institucionais, muitas vezes corporativas, outras vezes de interesses particulares, que acabam segurando o desenvolvimento e a adoção de tecnologias novas na área da saúde. Aqui no Brasil mesmo, você tem que lembrar que a telesaúde ela acabou ganhando um impulso muito grande durante a pandemia, que era uma situação crítica. Mas até aquele momento, praticamente, os vários conselhos que regulamentam, que acompanham a regulamentação na área da saúde eram contra, porque supostamente isso desvalorizaria a atividade médica, isso iria vulgarizar a atividade do profissional da medicina, que poderia ganhar menos, já que ele está fazendo, ao invés de uma consulta presencial, estaria fazendo uma consulta via um telefone ou via um computador, entende? Então, você tem vários argumentos aí, tá? E tem gente muito especializada sobre isso que não é o meu caso. O que eu digo, o que eu vejo é que você pode cobrir uma área imensa de doenças, de problemas, de busca, né, de profissionais via o seu celular. Eu pode utilizar a fotografia, claro, deu problema, deu alguma coisa. Hoje, as técnicas, as imagens, a computação gráfica via inteligência artificial está conseguindo enxergar mais do que o olho humano, certo? Então, você tem um rigor e uma precisão que a gente não tinha há 5, 6 anos atrás. E isso tem que ser aproveitado pela medicina, tem que ser aproveitado pelos profissionais. E já está sendo aproveitado, Zé Roberto. O Glauco, você tocou em 2 pontos aí que eu acho que se confluem. Uma é a questão cultural, né? Do setor médico, do segmento médico, né? Dos profissionais, estou dizendo, em relação a uma resistência, né? Ao uso da inteligência artificial. E, por outro lado, a gente tem a necessidade de políticas públicas claras e efetivas, né? Como é que você está vendo essa possível combinação, ou esse possível dissenso entre cultura na área de saúde, do uso de inteligência artificial e políticas públicas? Olha, Zé Roberto, veja, você tem sempre que lembrar, né, a gente não pode esquecer nunca. Eu sou sociólogo, não sou médico, certo? Imagino que um pouquinho, seja como paciente ou como pesquisador, eu consigo entender um pouco, parcialmente, a atividade médica. Mas eu acredito que o suficiente para entender que a saúde é uma área de risco. E erros, eles podem ter consequências fatais. Então, todo cuidado é pouco. No caso da inteligência artificial, eu falei
de muitos casos positivos, do impulso que ela pode dar, mas você tem problemas. Veja, as técnicas mais apuradas da inteligência artificial, as mais avançadas, são aquelas que se utilizam de machine learning, da aprendizagem de máquina, da aprendizagem profunda, de redes neurais. Essas técnicas, elas operam com aquilo que é chamado, pela ciência da computação, com black box. Elas não são totalmente transparentes. Como elas trabalham com milhares e milhares de dados, de conexões, de intersecções, que são impossíveis de serem acompanhados por qualquer humano, você precisa das máquinas e dos algoritmos para entender essas informações. A partir de um determinado momento, a gente não consegue saber. Quando eu falo a gente, eu digo, não estou falando eu que sou um leigo na área de programação, de computador, ou de fazer os códigos, os algoritmos. Ninguém consegue, nem os cientistas da computação, nem aqueles que fazem os algoritmos, conseguem entender qual é exatamente o processo de decisão que a máquina consegue trabalhar para oferecer para o médico aquela sugestão de diagnóstico. Por que ele foi por aquele caminho e não por outro? Para dar um exemplo bem simples para as pessoas, por que de vez em quando ele sugere você hoje vai... você escreve assim, hoje eu estou querendo às 7 horas da noite, eu vou sair com meu irmão ele escreve na frente, para comer pizza, para ir para o escritório, para visitar o amigo, para ir no shopping, para ir no cinema. Ninguém sabe exatamente como é que os algoritmos tomam aquela decisão. É sempre que é uma decisão estatística, é a mais adequada, é uma decisão por similaridade, certo? Você opera de acordo com as informações que você tem em gigantescos bancos de dados, mas exatamente por que ele oferece aquela palavra e não outra, ninguém sabe. No caso da ciência, a pergunta é por que ele está dizendo que esse sinalzinho pode indicar algum tipo de formação em alguma doença ou não? Não sabe. O que significa, ao operar por black box, uma caixa preta, quer dizer, ela não tem luz lá dentro, você não consegue enxergar como é que ela funciona, isso coloca problemas de confiabilidade nas sugestões que faz. Uma coisa é você falar assim, o meu celular me indicou que eu iria para o cinema com meu irmão, mas eu não iria comer pizza. Outra coisa é quando se trata de um filho da gente, da mãe, do tio, do irmão, e o sistema indica ou faz um diagnóstico sugerindo para o médico que se trata de um tumor cancerígeno, um carcinoma, algum tipo de câncer ultra agressivo. Então, conhecendo essas diferenças e pesando, é sempre importante ter claro que a inteligência artificial tem problemas que ela precisa resolver, são desafios muito grandes. Precisa de políticas públicas para isso. Nem sempre as políticas públicas são adequadas para dar conta desses problemas. Né? Muitas empresas que oferecem serviços na área de saúde vendem muita facilidade. A inteligência artificial quase que é alguma coisa meio a varinha de condão, entendeu? Né? Você bate lá e você descobre o que você tem, ou do medicamento novo. Não é assim, não funciona assim. A necessidade da política pública é chave para compreender a complexidade da inteligência artificial, a necessidade de você preparar os dados para que os dados sejam claros, para que você não tenha um banco de dados majoritariamente de gente branca que está diagnosticando gente que tem pele preta, que tem problemas diferentes, que responde a medicamentos de modo diferente, né? Ou então bancos de dados que são basicamente masculinos e que vão oferecer diagnósticos para mulheres. Então, as políticas públicas, obrigatoriamente, têm que dar conta desses problemas, que são problemas, muitas vezes, éticos, morais, são problemas, tem a ver com a
regulação da inteligência artificial. E esse é um ponto-chave para o mundo. Você praticamente não tem sistemas, com raras exceções, você não tem sistemas reguladores que defendam as pessoas. Com a ascensão do Trump, do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ainda o peso aqui, na corrida que ele quer vencer contra a China em inteligência artificial, a ideia dele é que qualquer tipo de regulamentação dificulta a inovação, o que não é verdade, mas a ideia dele é essa. Então, o mundo tende a ficar mais desregulamentado. Você fala, mas isso é lá nos Estados Unidos. Não, não é. Por quê? Porque as grandes empresas de tecnologia que tratam de IA, que expandem as fronteiras e que são aquelas que controlam e dominam a tecnologia, são as mesmas praticamente no mundo todo. Você tem as grandes empresas americanas, né, que é conhecida de todos nós, e tem as empresas chinesas. São as grandes que estão competindo. E elas estão em toda parte. E esses são problemas que ocorrem em todos os cantos do planeta. Não são problemas brasileiros. Também no Brasil, evidentemente, tem suas particularidades. Por isso que a regulamentação global é chave, a regulamentação de cada país é fundamental. Bem, nós encerramos aqui a primeira parte dessa entrevista com o professor sociólogo Glauco Arbix a respeito do potencial e dos riscos da inteligência artificial na área da saúde. O link para a segunda parte está descrito aqui nas referências sobre o vídeo. Então, até a próxima, na segunda parte.